Sejam todos bem-vindos ao canal TV CE Ahá. Antes de iniciarmos os estudos de hoje, clique em gostei, compartilhe e ajude a divulgar os conteúdos da TV. Hoje nós vamos estudar sobre o necessário e o supérfluo das perguntas 715 a 717. Na pergunta 715, como pode o homem conhecer o limite do necessário? Kardec querendo saber para nós, nos informar até onde vai o necessário para que o ser humano saiba se conduzir na vida aqui na Terra. E os espíritos respondem que aquele que é sábio conhece por intuição. O próprio corpo, nós como espíritos, sabemos o limite do necessário para cada um de nós. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. Depois de errar, depois de muitas vezes extrapolar nos vícios e nos limites, em todos os limites que o ser humano conhece, é que ele vai à custa da sua saúde, porque ele adoece. Todas as vezes que nós excedemos em algo, nós sentimos como consequência algo de retorno em nosso corpo ou em nossa própria mente. Assim, o homem ele vai aprendendo na medida que erra a se manter regrado dentro de uma conduta que não lhe faça adoecer. Na pergunta 716, mediante a organização física que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? A própria natureza já não traçou esses limites do que é necessário e do que é excedente? E os espíritos nos dizem que, sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. O ser humano, ele tem muitas vezes ele extrapola e ele coloca nos vícios, ele procura os vícios como uma forma de se saciar, como uma forma de cuidar de si próprio, das suas frustrações, das suas necessidades íntimas, dos seus distúrbios emocionais. Ele busca, às vezes, no vício, essa saciedade, que não vai lhe dar saciedade nenhuma, porque nossos problemas emocionais precisam ser cuidados. Para isso, a doutrina espírita nos ensina que precisamos nos conhecer em todos os sentidos. Precisamos saber o que nos move, o que nos faz agir desta ou daquela maneira, o que nos faz procurar um vício, o que nos faz buscar coisas externas para saciar muitas vezes frustrações, necessidades íntimas, que nós fazemos questão muitas vezes de não entender, de não conhecer, de nem tocar no assunto, porque são coisas que nos fazem sofrer, são coisas que nos fizeram sofrer e nos fazem sofrer ainda hoje. É onde nós vamos descontar na comida, na bebida, no cigarro, nas drogas ou em qualquer tipo de vício mental, uma fofoca. Todas as vezes que nós estamos olhando para o outro, julgando, condenando, fofocando, falando mal, nós estamos tirando a atenção de nós mesmos, das nossas próprias dificuldades íntimas. Por isso, nós muitas vezes agimos ou reagimos na vida de tal forma que não nos damos conta. Por que estamos nos excedendo? Por que precisamos comer tanto, muitas vezes, mastigar algo com força, triturar algo ou descontar? Por que temos bruxismo? Por que temos certas dificuldades no corpo que estão sinalizando dificuldades emocionais? Então, todas essas nossas necessidades físicas, de alguma forma, estão sinalizando as nossas dificuldades emocionais. Daí a necessidade de nós nos conhecermos,
conhecermos a nossa natureza, o que precisamos trabalhar, de que forma podemos agir para melhorar essa nossa situação interna e viver melhor de uma maneira mais saudável, sem tantos distúrbios físicos e emocionais. Na pergunta 717, que se há de pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daquele a quem falta o necessário? Aqui ele já está falando daqueles que tomam posse do que não lhes pertence. Posse, muitas vezes cuidam de recursos que iriam beneficiar a população. E eles usam para si, para o seu próprio benefício, para poderem ter mais do supérfluo. E os Espíritos nos dizem que estes que assim agem desprezam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Isso é importante, porque as pessoas passam pela vida agindo, e hoje em dia a sociedade, isso é tão comum na sociedade, pegar recursos que são destinados a projetos beneficentes, à população em geral, e fazer uso próprio, está se tornando uma coisa tão comum que a sociedade já nem olha tanto mais para isso como se fosse algo realmente desprezível. A sociedade pode até, de certa forma, não flagrar ou não pegar, ou muita gente às vezes se deixa corromper por essas correntes que extrapolam dos recursos públicos, porém, as leis de Deus são sábias. Todos terão que responder um dia por aquilo que estão fazendo. Aqui na Terra, nós somos colocados em determinadas posições, em determinadas profissões, em determinados cargos, conforme aquilo que nós fizemos no passado. A nossa programação é realizada de acordo com as coisas que erramos, que fizemos errado no passado. Então nós viemos com uma proposta de trabalho que servirá de teste e ao mesmo tempo nos ajudará a resgatar as nossas dívidas pretéritas. Por isso nós devemos ter muito cuidado com tudo aquilo que fazemos, com tudo aquilo que está à nossa disposição, porque se nós temos como driblar a sociedade humana, as leis humanas, jamais conseguiremos driblar as leis divinas. Kardec faz uma nota. Nada tem de absoluto limite entre o necessário e o supérfluo. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece. Com certeza. Quanto mais civilizada a população, mais necessidade do supérfluo ela vai ter. Os espíritos que ditaram os preceitos acima não pretendem que o homem civilizado deva viver como selvagem. Não é que nós vamos agora liberar tudo aquilo que é supérfluo e viver como os selvagens ou os homens mais primitivos, quando não havia tanto desenvolvimento. Tudo é relativo, cabendo à razão regrar as coisas. A nossa razão vai nos dizer como nos comportar. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. O sentimento de caridade hoje em dia, apesar de todos os distúrbios que existem na sociedade, apesar de tantas coisas, tanto egoísmo gerando as atitudes na sociedade, porém o sentimento de caridade cada vez mais se desenvolve. E nós estamos vivendo numa época em que olhar para o outro, auxiliar o outro nas suas necessidades físicas, morais, espirituais, todos nós temos oportunidades de auxiliar de alguma forma.
Kardec continua: os que vivem à custa das privações dos outros exploram em seu proveito os benefícios da civilização. Desta tem apenas o verniz, como muitos há que da religião só tem a máscara. É claro que existem muitas pessoas que se escondem atrás dos cargos, atrás das suas posições, das suas profissões e até mesmo da religião. Muitas pessoas fazem uso indevido do poder que lhe é dado. E mais uma vez lembramos, este poder lhe foi dado conforme a sua necessidade de resgate de um passado culposo, onde ele se propôs a trabalhar em benefício da sociedade. Então, feliz será aquele que despertar para essa necessidade e se doar, e se comprometer, e agir com seriedade, agir com moral, utilizando bem os recursos públicos ou os recursos que lhe são dados para essa proposta que lhe foi feita nesta encarnação. Feliz daquele que aproveitar e infeliz daquele que num momento como este, de transição da Terra, ainda recorra a todos esses processos de buscar indevidamente nos recursos que iriam beneficiar as populações, através do seu egoísmo, buscar a saciedade, a satisfação das suas necessidades, do seu supérfluo. Todos nós, na sociedade, temos condições de nos regrar, de saber como nos conduzir diante da vida. A própria vida nos mostra, a própria vida nos ensina que caminho deveremos tomar, como devemos agir no nosso dia a dia, no nosso aprendizado. É a educação espiritual, porque não basta o verniz da educação social. Nós precisamos nos educar espiritualmente para podermos realmente adquirir valores que vão nos proporcionar um desenvolvimento espiritual maior, principalmente nesse momento de transição da Terra, em que estamos todos nos preparando para essa transição. Assim nós encerramos mais um módulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.